Paz do Senhor, Igreja de Deus. Amém. Quantos estão felizes com o nosso Deus nesta noite? Levanta sua mão direita assim e diga assim comigo: Deus, eu estou feliz porque eu estou diante do Deus vivo e todo-poderoso. Recebe, Deus, o nosso louvor nesta noite. Vamos adorar ao Senhor. Que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leve minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora luto que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha mão. Restitui, leva minhas águas tranquilas, sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Diga assim comigo: restitui, Senhor. Planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leve minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem comparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Declare: declare: restitui, leve minhas
restitui, restitui, Senhor. Aleluia, Jesus. Uma salva de palmas ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, ao Deus que tem o poder de restituir. Aleluia! Diga assim comigo: eu creio, meu Deus, que o Senhor tem o poder de restituir. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Adore a Ele, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer. aleluia, Jesus. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Nós confiamos em Ti, Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Que nos ajuda contra o inimigo. Louve, louve a Ele. Por isso diante dele nos Prostramos, te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer. Solta a sua voz e adore a Ele. Agradecer-te Por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Nós confiamos em Ti, Deus. pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno. Declara, igreja, pois só Tu és pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez, pois só Tu és o Deus eterno. sobre toda a terra. Mais uma vez, igreja, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
existe outro Deus maior do que Ele. Não existe outro Deus que criou o céu e a terra. Vamos declarar ainda essa noite: seja exaltado. Levante suas duas mãos para os céus. Vamos fazer essa declaração. Antes de entrarmos na palavra, vamos fazer essa declaração de fé.
canto eu sou tererê balabaxê. Que canto eu sou tererê balaba. Que quere canto eu sou tererê balaba. Ore canta labaxerere balaba. Canto eu sou tererê balabaxê. Que cantará balaba. Canto eu sou tererê balaba. Canterere balaba. Recanto eu sou tererê canta labaxerere canta labaxê. Tu és exaltado, Senhor. Seja engrandecido o teu nome esta noite. Tua igreja se reúne para te adorar. Tua igreja reúne para exaltar o seu nome. Nome sobre todo nome. Eu amo teu nome, Jesus. Seja exaltado. Diga o nome dele, Jesus, Jesus. Seja exaltado. Teu nome é lindo, é maravilhoso, Jesus. Seja exaltado, exaltado. Meu Deus. Seja exaltado. Ah, Jesus, maravilhoso. Seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. Aleluia, vamos aplaudir forte ao Senhor, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Vamos aplaudir forte ao Senhor, Ele é digno. Aplauda forte ao Senhor, a Ele a glória. Seja exaltado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Querido Senhor, essa noite entregamos nosso coração a Ti. Que ele se converta em uma terra fértil, onde o Senhor pode plantar a semente do Teu reino. Pode plantar a semente da fé. Tua palavra diz, a palavra está perto de ti, perto da tua boca, perto do teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E a palavra da fé está sendo liberada hoje aqui. Te agradecemos porque o Senhor está em nosso meio. A tua palavra diz que no meio dos louvores o Senhor habita, o Senhor está entronizado em meio à adoração. E queremos agora receber o poder da tua palavra. Que a tua palavra mude a nossa mente, mude o nosso coração, nos transforme de dentro para fora, de dentro para fora. Possamos ser transformados pela tua palavra. E ao Senhor seja a honra e a glória. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Quando o Senhor felicidade na casa de Deus, diga amém. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. E glória a Deus. Que bom estarmos juntos nessa noite aqui de quarta-feira para recebermos aquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas. Ok. Quero convidar a igreja a ir comigo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 30. Então, convido a igreja a ir comigo em Marcos capítulo 4, versículo de número 30. E a partir da leitura do texto, nós vamos receber o que Deus tem para as nossas vidas. Quantos estão comigo? Diga reino. Está fraco? Quantos estão comigo? Diga reino. Ok. A Bíblia diz assim: disse ainda, a que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes.
Mas, uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas, como essas, conforme conseguiam compreender. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer aleluia? Ok, então nós vamos manter a nossa aqui dinâmica de conectar os textos bíblicos que nós estamos recebendo. E quantos aqui creem que a sua vida, como a Bíblia declara, você é como uma árvore frutífera? Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, eu sou uma árvore frutífera. Ok, e a Bíblia declara então que nós somos como árvores frutíferas e a Bíblia declara que estamos sempre conectados à fonte. Aqui nós temos uma comparação, uma semelhança, e é onde eu quero começar. A Bíblia diz que Jesus começa o texto dizendo para os seus ouvintes que ele gostaria de clarear na mente deles uma boa imagem sobre o reino de Deus. Diga comigo, uma imagem do reino de Deus. Lembre-se, o reino de Deus era uma coisa totalmente nova que Jesus estava trazendo. Os judeus conheciam o judaísmo, que era a sua religião, mas os judeus ainda não conheciam o reino. Jesus não veio trazer uma religião, Jesus veio trazer o reino. E eu já disse para vocês que essa era a mensagem de Jesus, a mensagem do reino. Você já deve ter visto até quando a Bíblia fala do evangelho, a Bíblia diz, e começou a pregar o evangelho do reino. Então o reino é maior do que qualquer outra pregação que os discípulos fizeram. Porque na verdade o reino é o governo de Jesus Cristo sobre a terra. Alguém pode dizer aleluia? Está fraco hoje. É o reino de Deus, é o governo de Jesus sobre a terra. Por isso, na oração modelo, ele disse, venha o teu reino e seja feito aqui na terra a sua vontade, do mesmo modo, no mesmo nível que ela já é feita no céu. Alguém pode dizer aleluia? Ok, então eu falei para vocês, enquanto estudávamos Provérbios, quantos estão lendo a Bíblia? Ih, meu irmão, só uns duas mãos levantarem. Quantos estão lendo a Bíblia? Ok. Ao ler a Bíblia, nós estamos percebendo a boa construção que o Senhor fez, de colocar cada momento da história da revelação em uma ordem. E percebemos que a revelação é processual. Diga comigo, a revelação é processual. Parece que foi outro dia, estávamos no Antigo Testamento e agora já estamos no Novo Testamento. Glória a Deus! E no dia 5 agora de agosto, estaremos concluindo com o livro do Apocalipse. E falando sobre o Apocalipse, eu estou muito inclinado a domingo eu trazer uma mensagem conectada aos fins dos tempos. Então, domingo eu devo trazer uma mensagem conectada aos fins dos tempos, já que entramos agora no Novo Testamento. Então, é um domingo para ninguém da igreja se ausentar e abrir mão de estar na igreja. Amém? Então, domingo todo mundo aqui, porque é uma mensagem importante para a nossa fé cristã. Mas voltando, eu ensinei para vocês, enquanto estudávamos Provérbios, que existe uma palavra em hebraico, que é a palavra massal, que é a palavra que foi utilizada pelo escritor de Provérbios para descrever o próprio nome do livro. Provérbios e ditado em hebraico usa a mesma palavra, que é a palavra massal. E massal em hebraico significa comparação, semelhança, parábola. Diga comigo, comparação, semelhança, parábola. E é exatamente o que vemos aqui. Jesus utiliza-se de uma parábola, recheada, obviamente, de comparações e semelhança, para nos trazer uma imagem clara do reino. Nós ainda não conhecíamos o reino, seus ouvintes ainda não conheciam o reino, e Jesus está criando aqui uma imagem, diga comigo, uma imagem. E aí ele utiliza uma comparação e diz, o reino de Deus é semelhante a isso aqui. E, normalmente,
essas comparações eram utilizando coisas do cotidiano. Então, o que Jesus disse para os seus ouvintes naquele dia, e está nos dizendo hoje, é dizer assim: você quer saber como é o reino de Deus? O reino de Deus é como algo que você faz no seu dia a dia, que é plantar uma semente no seu jardim. Diga comigo, plantar uma semente no meu jardim. Era o que Jesus estava dizendo. Você quer entender como é o reino de Deus? Bem, o reino de Deus é assim. Ele é como algo que você faz de forma cotidiana, que você faz no seu dia a dia, que é plantar uma semente no seu jardim. Agora, vamos começar aqui examinando o que Jesus fala sobre essa semente plantada no jardim. A primeira coisa que Jesus diz aqui no verso 31 é que essa semente, ela deve ser semeada no solo. Diga comigo, semeada no solo. Diga comigo, semeada no solo. Isso aqui está no verso 31. Eu vou desenvolver essa mensagem versículo por versículo. Então, estamos no versículo 31. É como a semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes. Então, a semente precisa ser plantada onde? Na terra, no solo. Põe aqui na versão que eu estou utilizando, Almeida 21, por gentileza. Ok. É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Aqui fica mais clara para a ideia que ao ser semeada na terra, ou ao ser semeado, que é o grão, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Então, diga comigo, a semente precisa ser semeada. Ok. Quando Jesus fala da semente ser semeada, ele diz qual era o tipo de semente da sua ilustração. E aqui ele diz a menor de todas as sementes. E aqui eu quero trazer a título de conhecimento. Em primeiro lugar, Jesus aqui não está tentando dar uma aula de botânica. Jesus está citando uma frase dos rabinos. Os rabinos tinham um ditado, lembre-se, eu falei que maçal é a mesma palavra para provérbios e ditado é a mesma coisa. Então, havia os ditados dos rabinos, e um dos ditados que os rabinos utilizavam era dizer: isso é insignificante como um grão de mostarda. Está claro isso ou não? Eles usavam isso. Pequeno como um grão de mostarda, era o ditado dos rabinos. Então Jesus não está aqui tentando, obviamente, dar uma aula de botânica, apesar de que ele entende de tudo, porque ele criou tudo. A Bíblia diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus entende de tudo. Alguém pode dizer aleluia? Mas no caso aqui, ele está citando um ditado rabínico, e os judeus entenderam rapidamente que ele estava falando de uma coisa que era insignificante em seu tamanho. Agora, apesar de Jesus utilizar essa expressão, a menor de todas as sementes, a semente ou o grão de mostarda não é a menor semente do mundo. A semente das orquídeas e de algumas plantas nocivas na natureza são menores do que o grão de mostarda. Elas são chamadas até de poeira, de tão pequenas que são. Mas Jesus estava falando com homens e mulheres da Palestina, homens e mulheres da Galileia do primeiro século. E naquele período, naquele momento ali, o que eles conheciam dentro da agricultura, a menor semente que eles trabalhavam era exatamente da mostarda negra, que tinha entre 1 milímetro a 1,5 milímetros, o equivalente à cabeça de um alfinete. Está claro até aqui, sim ou não? Por isso, o ditado dos rabinos, insignificante como um grão de mostarda, porque era a cabeça de um alfinete, 1 milímetro, 1,5 milímetros, não passa o grão de mostarda, de uma mostarda negra, que era comum ali na Galileia e na Palestina. Então, o que o Senhor Jesus estava ensinando ali, era algo que aquelas pessoas podiam compreender, porque fazia parte do cotidiano delas. Era uma semente conhecida, que eles plantavam, mas que estava na boca dos rabinos como ditado. É como quando a gente diz assim, e aí tinha muita gente lá, você diz, tinha um pingo de gente.
é a mesma ideia, uma coisa pequena e insignificante. Ou quando alguém diz assim, e aí quanto custou essa roupa? Diz, custou uma ninharia. Você quer dizer que havia pouco dinheiro, ou com pouco dinheiro você compra aquilo. A ideia aqui é a mesma. Está claro aqui? Diga amém. Então eles puderam entender que Jesus estava falando de uma coisa insignificante, uma coisa pequena. Mas Jesus disse, ainda que essa coisa pequena e insignificante é o grão de mostarda, você deve plantá-la. Então, você não deve levar em consideração o tamanho da semente. Leve em consideração a ação do semeador. Vou repetir. Não leve em consideração a medida, o tamanho da semente, mas a atitude, a ação do semeador. E hoje o Senhor está nos convertendo a homens e mulheres que não olham para a medida da semente, mas para o poder de semear no reino de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Amém. Então vamos lá. Vamos continuar. Então diga comigo, o segredo não está na medida da semente, mas na minha ação de semear. Vou mostrar isso aqui para vocês, uma outra ilustração que Jesus usou sobre o que eu estou ensinando agora. Marcos capítulo 4, verso 26 e 27 ao meio da 21. Marcos 4, 26 e 27 ao meio da 21. Aqui Jesus traz novamente massal, uma comparação, traça uma semelhança usando uma parábola. A Bíblia diz, disse também, o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente na terra. Vejam que a ênfase aqui não é o tamanho da semente, a ênfase aqui é a ação. Um homem que lança a semente à terra. Verso 27 diz, quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo sem ele saber como. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer glória a Deus? Agora vamos lá. Como é que nós plantamos no reino de Deus? Como é que é feito o plantio no reino de Deus? O texto diz que o plantio é feito longe dos olhos. Diga comigo, longe dos olhos. A Bíblia diz, quando ele planta, não importa, de dia ou de noite, ele não sabe como, aquilo que ele plantou vai germinar, vai crescer e vai produzir. Então significa que aquilo que é pequeno e insignificante, é pequeno e insignificante porque começa no invisível, começa longe dos olhos, é como deve ser, porque a semente ela deve estar escondida dentro do solo, para que ela cumpra o propósito para o qual foi criada. A árvore está escondida dentro da semente, mas para que a árvore surja, sua semente precisa estar escondida dentro do solo. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga comigo, longe dos olhos. Diga comigo, de forma particular, em segredo. Aí agora você começa a ler a Bíblia e perceber os encaixes que Jesus fazia. Quando Jesus ia ensinar, ele dizia assim, quando você for orar, ore a teu pai em segredo, e seu pai em segredo te recompensará. Essa é a ideia aqui. Toda semeadura no reino de Deus é feita longe dos olhos. É uma coisa que você faz em particular, que o resultado será público, mas a semeadura ela é particular. A semeadura é longe dos olhos. A colheita é pública, mas a semeadura é particular, é longe dos olhos. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo. No reino, diga comigo, no reino, primeiro eu creio para depois ver. No reino primeiro você crê e depois você vê. Porque você precisa trabalhar com coisas insignificantes, pequenas, de forma particular, de forma oculta dos olhos, porque você está trabalhando com a fé. Está trabalhando com o quê? E quantos aqui são pessoas de fé? Diga amém. Quantos aqui são pessoas de fé? Diga amém. Então diga comigo, crê para depois ver. Então, no reino de Deus, tudo começa no invisível. Por isso estamos falando do campo da fé. Você faz tudo no campo do invisível. O resultado da fé é visível. Mas enquanto você está praticando sua fé, é invisível. É de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora.
Ok, aí vamos lá. Lembra-se que eu já ensinei para vocês aqui quando falamos sobre emuná, que é a fé como ela é entendida no Antigo Testamento. Emunar é a palavra para a fé do Antigo Testamento, e emuná traz a ideia de confiar. E emuná vem de uma base, na sua estrutura, que a base da estrutura de emuná é algo que é firme, é sólido. Então, fé é você confiar porque aquilo é sólido. Aquilo ali é digno de confiança. Quantos aqui confiam em Deus? Então, vamos lá. A fé não é um sentimento de crença. Não espere você sentir as coisas. Não espere. Há muita gente dizendo assim, eu queria estar sentindo algo para que eu dê um passo de fé. Não, se você esperar sentir alguma coisa, você está se enganando, porque você está no campo mental. A fé não é mental, diga comigo, a fé é espiritual. Então, se é algo espiritual, então você não espera sentir, porque sentir não é do espírito, sentir é da alma, sentir é emoção. Você não pode esperar sentir, você precisa confiar, e confiar levará você a dar passos, a você ter uma ação correspondente. Quando você confia, então você age sobre aquela confiança. Amém? Você não precisa sentir, você só precisa confiar. Diga comigo, confiar. Diga comigo, confiar. Então, baseado aqui no texto, eu tenho uma semente insignificante, eu tenho uma semente que para aqueles dias todo mundo conseguia entender o que era a semente de uma mostarda negra, o tamanho da cabeça de um alfinete, 1 milímetro, todo mundo entendia o que Jesus estava dizendo, mas o que você precisa confiar? Que uma semente insignificante, pequena, se ela for semeada, ela dará resultado. Amém? E você não precisa sentir nada. Você só precisa confiar. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Ok. Então, o primeiro versículo está falando exatamente sobre isso. O versículo que nós lemos, o versículo 31, fala de que a semente precisa ser semeada no solo. Ok. Verso 32. Vamos para o verso 32. A Bíblia diz assim. Ok. Aonde a semente deve ser escondida? Ok. Diga comigo. E a semente? Diga comigo. E a semente fica longe dos olhos. Amém? Ela é feita em segredo, em secreto. Por isso Jesus disse. Dá oferta. Ele disse, se você for dar esmola, faça isso de tal forma que sua mão esquerda não veja o que sua mão direita faz. Está claro até aqui? Diga amém. Aí ele diz, mas teu pai que vem em secreto ele te recompensa. Ok. A Bíblia diz, verso 32, mas, uma vez semeado, que você pode não semear a semente. Você pode não confiar no poder que uma semeadura tem. Mas a Bíblia diz, mas, uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Meu Deus, que tremendo isso. Alguém pode dizer aleluia? Ok. A primeira coisa que eu quero dizer é que Jesus estava dizendo no verso 32. Ele estava dizendo, então a semente precisa ser semeada, o grão ou a semente a ser semeada no solo. Jesus agora está dizendo, crescer é um processo. Diga comigo, crescer é um processo. Ok. Por isso a Bíblia diz, não importa se você vai acordar, se você vai dormir, quando o processo se inicia, ele por si mesmo se desenvolve. Ele vai etapa por etapa. Não adianta um agricultor tentar acelerar o processo, que não vai. Ele só precisa acreditar no poder da semeadura. Ele planta a semente e deixa que o processo aconteça. Amém? Ele só não pode interromper o processo. Ele tem que deixar o processo acontecer. Mas o processo, uma vez se inicia, está claro, você precisa startar o processo. Mas depois que o processo se inicia, ele por si só faz parte do processo crescer. Porque o objetivo da semente não é permanecer semente. O objetivo da semente é se tornar o quê? Uma árvore. E para isso, para se tornar árvore, a semente precisa o quê? Crescer. Então, diga comigo, crescer faz parte do processo. Mais uma vez, crescer
faz parte do processo. Mais uma vez, crescer faz parte do processo. Então você precisa startar o processo. Você precisa começar lá semeando, mas aquela semente se tornar a árvore é um processo. Agora, olha aqui, vamos criar a imagem do que Jesus estava falando com aquelas pessoas. Jesus estava dizendo: a quem compararei o reino dos céus? Que imagem eu vou criar para vocês? Como eu vou ilustrar? Bem, o reino de Deus é como algo que vocês aqui, da Galileia, da Palestina do primeiro século, fazem de forma cotidiana. Vocês plantam sementes no jardim de vocês. E há uma semente que é a menor de todas as sementes, todo mundo podia entender, porque era um ditado rabínico. A menor de todas as sementes, no ditado rabínico, é insignificante, era o grão de mostarda, a mostarda negra. Eles estavam entendendo. Jesus disse: esta semente, apesar de ser a menor das sementes, ela deve ser semeada na terra. Ela é semeada como a menor das sementes. Diga comigo, ela é semeada como a menor das sementes. Mas sabe o que é interessante? Crescer faz parte do processo. Ela não fica como a menor de todas as sementes. Jesus disse que uma vez plantada, faz parte do processo ela crescer. Aí ele disse, quando ela cresce, ela se torna a maior de todas as hortaliças. Aí agora que vem um segredo. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas: eu estou criando para vocês uma imagem. Diga comigo, uma imagem. Diga comigo, uma imagem. Uma imagem, um quadro. Vocês entendem? Jesus estava ali usando as aquarelas das suas palavras, pintando um quadro para aquelas pessoas. E ele está fazendo isso conosco. Você pode esquecer até palavras, mas você não esquece as imagens que as palavras criam. Faz sentido para você ou não? Porque a imagem cria como se fosse uma fotografia na sua vida. Então, a imagem, Jesus estava dizendo, olha, essa semente de 1 milímetro, 1,5 milímetros, cabe na ponta do seu dedo. Ok? Essa semente que cabe na ponta do seu dedo, se você confiar e plantar a semente, então a semente que é a menor de todas hoje, no seu plantio, amanhã se torna a maior hortaliça do seu jardim. Uma mostarda negra, depois que cresce, ainda que é uma hortaliça, ela tem estatura de árvore, ela pode chegar até ter 3 metros. É a maior hortaliça no jardim daquelas pessoas. Mas começou com uma semente de 1 milímetro. Está claro aqui, sim ou não? Jesus disse, ela se torna a maior. Então, imagine a imagem que eles foram criando. Então, o reino é assim, começa pequeno, como que insignificante, mas se eu confiar, se eu plantar a semente, então eu vou ter no meu jardim uma hortaliça do tamanho de uma árvore, só porque eu plantei uma semente. Crescer faz parte do processo. Alguém pode dizer aleluia? Agora, tudo é de dentro para fora. Começa no invisível, começa no particular, começa no secreto, onde ninguém vê. É o que você faz em particular que determina o que vai acontecer na sua vida pública. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Agora, deixa eu fazer aqui, eu até anotei. Deixa eu fazer uma conexão aqui com vocês sobre uma coisa importante. Vamos lá. Quantos estão entendendo a palavra até aqui, diga amém. Eu estou conseguindo ser claro no ensino? Eu estou conseguindo ser claro no ensino? Então vamos lá. Ok. Jesus disse então aqui, ainda estou no verso 32, Jesus disse, aquela semente que começou sendo a menor, ela não permaneceu a menor semente, porque ela se torna a maior de todas as hortaliças no seu jardim. Então, Jesus está nos ensinando aqui duas coisas, porque ele diz assim, ela estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Então, vamos lá, peguem isso aqui, isso é importante. O casamento de vários versículos bíblicos. Jesus está dizendo assim, crescer faz parte do processo. Então, significa que todos nós, se começarmos a praticar o ensino de Jesus do reino, que o reino começa pequeno, o reino começa como algo insignificante, como um grão de mostarda, mas se confiamos no poder da semeadura, se confiamos em que a semente não nasceu para permanecer semente, mas o propósito dela é se tornar árvore, então a Bíblia está dizendo que a nossa vida vai crescer para outro nível. Diga comigo, a nossa vida vai crescer
para o próximo nível. Porque ela não permanece semente, ela se torna uma grande hortaliça na estatura de uma árvore de 3 metros. Então ela vai para o outro nível, crescer o processo, mas ela cresce para sair do nível de semente e ir para o nível de árvore. Você está claro isso, sim ou não? Essa é a sua vida, essa é a minha vida. O Senhor quer que cresçamos, que tenhamos uma nova medida, uma nova estatura. E a Bíblia diz, qual é essa estatura? A Bíblia diz que é a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então, é desejo de Deus que você cresça. É desejo de Deus que você cresça. É desejo de Deus que você cresça. Cresça para onde? Para o próximo nível. Próximo nível de tudo. Vamos lá. Rapidamente. Cresça no próximo nível da sua fé. Lembra-se que os discípulos toda hora diziam isso? Senhor, ajuda-nos na nossa fé. E Jesus disse que havia isso. Jesus disse... vocês não puderam. Jesus, por que não podemos expulsar esse demônio? Por causa da pequenez da vossa fé. Então a nossa fé precisa o quê? Crescer. Ah, pastor, isso não é bíblico? Não, não, não. Eu estava lendo hoje, coincidência, eu estava lendo hoje a Bíblia. Alguém leu a Bíblia hoje? Jesus por 2 vezes fez elogios a 2 pessoas que não eram do ciclo religioso. Não eram nem do judaísmo. Jesus elogia o centurião, quando ele diz, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Meu servo está doente, mas eu sou um homem de autoridade e sou um homem debaixo de autoridade. Se eu digo ao meu servo, vem, se eu digo ao meu soldado, vem, ele vem. Se eu digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Basta uma palavra tua e meu servo será curado. Jesus disse, uau, nem todo Israel encontrei uma fé como a sua. Pode ir, teu servo está curado. O que Jesus falou do centurião? O elogio foi... você sabe muitos versículos bíblicos de cor? Jesus disse, você decorou muitos corinhos. Não, Jesus disse, grande é a tua fé. Se há uma fé grande, e Jesus disse aos discípulos, por causa da pequenez da sua fé, então também é uma fé pequena. Então a fé pode se desenvolver. Amém? Outra coisa que você pode se desenvolver é bíblico. A Bíblia fala, você crescer em sabedoria. Crescer em quê? Sabedoria. Pedir a Deus ter mais sabedoria. Você mais sabe, diz... Falta alguém sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e a ninguém lançará em rosto. Mas peça, porém, com fé, porque quem duvida é como um homem que sendo balançado do vento para um lado e para o outro. Não pense que uma pessoa dessa que não tem firmeza receberá qualquer coisa de Deus. Então eu posso pedir a Deus mais sabedoria, mais o quê? Eu posso pedir a Deus mais entendimento da palavra, mais conhecimento. Eu posso ouvir um glória a Deus e eu vou crescendo de nível. Você tem sede de crescer? Ou você quer continuar do mesmo tamanho o resto da vida? Porque assim, eu quero que você pense como um pai, como uma mãe. Quando o seu bebê veio ao mundo, ele era pequeno. Eu lembro, já contei para vocês aqui, de um dos momentos mais interessantes do Rock Balboa, é quando o filho dele discute com ele na rua, e ele, em vez de discutir com o filho de volta, ele diz, sabe de uma coisa? Eu sempre olhei para você e disse, esse cara vai ser grande, você vai ser um grande cara. Mas um dia você coube aqui, ó. Na palma da minha mão, você era um bebê e cabia aqui, na palma da minha mão. E ele disse, deixa eu te dizer uma coisa sobre a vida. Por mais que você seja durão, você nunca baterá mais forte que a vida. A vida vai bater em você. E a questão não é se você vai bater mais forte, é se você vai continuar na luta e não vai desistir do ringue. Uau! Então, um dia nossos filhos couberam aqui na palma da nossa mão, mas o que a gente fez com os nossos filhos? Começou a dar mama, leite materno, sim ou não? Depois papinha, alimento. E qual era o objetivo de dar comida? Era só para matar a fome deles? Não. Era porque eles precisavam comer para eles pudessem o quê? Tanto que quando você levava no médico, a pediatra media para ver se o seu filho, a sua filha, estava na curva certa do crescimento. Deus faz isso conosco. Nós precisamos estar na curva certa de crescimento. Mas para crescermos, precisamos sermos nutridos. Por isso, Deus trouxe esse momento da igreja, de ler a palavra, para a igreja crescer. Amém? Crescer em estatura, crescer em conhecimento, crescer em entendimento, crescer na palavra. Alguém pode dizer glória a Deus? Agora, ouça. Vocês leram o Antigo Testamento antes de estarem lendo o Novo ou pulou logo para o Novo Testamento? Ah, pastor, eu fiquei com preguiça, eu vi o Antigo Testamento tão grande. E de repente eu cheguei naquela parte que estava lá. Então, um nome complicado. Eu até pensei de botar o nome do meu filho, esse nome que eu achei aqui na Bíblia. Eu pensei em botar o nome do meu filho de Zebedeu.
Gente, tem muito nome legal na Bíblia, mas Zebedeu não é um deles. Aí você lê a Bíblia e diz assim, se eu tá lá escrito, e fulano que gerou Ciclano, que gerou Beltrano. Pastor, eu comecei a ver aqueles nomes tudo, fiquei meio perdido, eu pulei logo para o Novo Testamento. Eu espero que você tenha lido o Antigo Testamento também. Porque se Jesus está revelado no Novo, é maravilhoso você ver Jesus escondido no Antigo Testamento. As imagens de Jesus na Bíblia. Inclusive, Jesus estava na fita vermelha que Raabe amarrou para avisar que a casa dela não deveria ser tocada. Assim também a sua casa está debaixo do cordão vermelho, do sangue vermelho de Jesus, e assim como no Egito, o anjo da morte passa por cima e sua casa não será tocada. Alguém pode dizer aleluia? Então vamos lá. Quando você lê o Antigo Testamento, eu fiz aqui a anotação de duas referências. Tanto em Ezequiel 17 quanto em Daniel 4, tanto Ezequiel 17 quanto Daniel 4, eles falam de visões de grandes reinos. A própria Babilônia era um grande reino. E todas as vezes que eles tinham visões de grandes reinos, reinos gigantescos, eles eram comparados a grandes árvores com aves se aninhando. Significa que eram tão grandes que eles influenciavam o mundo inteiro. É como hoje os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma nação tão grande que as decisões americanas repercutem, reverberam no mundo. Uma decisão lá de Washington afeta a economia mundial. Tamanha é a potência, a grandeza dos Estados Unidos para o mundo. Assim também eram essas nações. Então, significa que quando Jesus fala dessas aves, ele está se referindo a esses textos do Antigo Testamento. De que quando eu e você crescemos em fé, nós crescemos em entendimento, crescemos em sabedoria, em conhecimento, nós nos tornamos pessoas maiores para podermos influenciar mais pessoas. Você não só vai crescer em estatura, você vai crescer em influência. É como se você estivesse crescendo para cima e para os lados, para cima e para os lados, para cima. Quanto mais você cresce para cima, mais você expande lateralmente a sua vida, mais pessoas você vai influenciar, mais pessoas você pode ajudar. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, crescer, diga comigo, em estatura e influência. Então, é o que Jesus quer. Amém? Vocês assistiram aquele filme, eu acho que o nome do filme se eu não me engano, é 10.000 antes de Cristo. Que é a história de um camarada que ele percebe que a fome está se aproximando rapidamente da sua tribo. É um filme, obviamente, ficcional, daquela época que seria, na forma mais simplista de dizer, é um filme do tempo das cavernas. E então aquele homem, ele começa a perceber a aproximação da fome chegando para a sua tribo, e ele decide viajar para encontrar um lugar onde tivesse alimento para salvar a sua tribo. Só que ele carregava um estigma. Toda a tribo dizia que o pai dele tinha sido covarde, o pai dele tinha fugido tempos atrás, quando em uma outra época lá atrás, houve também uma situação grave de perigo para a tribo, o pai dele fugiu. E ele carregava esse estigma de ser o filho de um homem covarde. Só que antes dele viajar, o líder espiritual da tribo chama ele para conversar e diz assim, deixa eu lhe contar uma coisa, todo mundo fala mal do seu pai. E de seu pai era um covarde. Deixa eu te contar a verdadeira história do seu pai. Seu pai não era um homem covarde. Seu pai foi o homem mais corajoso que eu conheci. Ele sacrificou a vida dele para tentar salvar a tribo. Ele não fugiu. Ele foi procurar um lugar melhor para tentar salvar a tribo. Aí ele disse, só que você é diferente do seu pai. Ele disse, por quê? Ele disse, porque homens têm diferentes círculos. E essa é a parte legal do filme. Ele começa a desenhar círculos no chão. Ele disse, há pessoas que fazem círculo na sua vida e vão colocar 10 pessoas dentro. Outras vão fazer círculos nas suas vidas e vão colocar 50 pessoas dentro. Você é diferente de seu pai. Seu pai tinha um ciclo de influência. A sua influência vai mexer com o mundo todo. Seu ciclo de influência é maior. Que você seja essa pessoa. Que você cresça e seu círculo de influência seja maior. Que você influencie mais pessoas ao longo da vida. Alguém pode dizer aleluia? Aí deixa eu falar sobre influência. Diga comigo, influência. Diga comigo, influência. Eu já estava ouvindo o testemunho de um pastor que tomou uma decisão muito parecida com a gente aqui. Ele disse, eu decidi só levar para o púlpito a palavra e mais nada.
E ele disse, eu só levo para o púlpito o evangelho e tento pregar a palavra, só a palavra, mais nada. E ele disse que começou a pregar. E um dia, ele pregando a palavra, um rapaz chegou para ele e disse, pastor, o que você vê? Ele olhou e disse, eu vejo um jovem muito bonito, muito simpático. Aí ele disse, o jovem riu e disse, pastor, o senhor está vendo um jovem, um homem bonito, simpático, mas eu nem sempre fui um homem, eu já fui uma mulher. Aí ele disse, sim, então em que eu posso te ajudar? Ele disse, eu vi que você fez um anúncio de um batismo, e eu quero me batizar. Aí o pastor disse, uau, e agora? E ele se lembrou de Filipe, quando o eunuco perguntou, o que me impede de ser batizado? E ele disse, vou dizer a mesma coisa, nada te impede se tu creres de todo o seu coração. Aí ele disse, eu creio de todo o meu coração. Ele disse, então tá bom, então venha para o batismo. E no dia do batismo, o rapaz veio para a fila, e quando chegou perto do pastor, ele disse, pastor, eu posso fazer uma oração? Aí o pastor gelou, porque ele não sabia o que ele ia falar, né? E nunca ninguém havia pedido para fazer uma oração no batismo. Aí ele disse, rapidamente assim, disse, tá bom. Aí disse, pode fazer uma oração. Aí aquele jovem orou e disse, Senhor, obrigado, porque hoje estou aqui para dizer que a minha vida te pertence e que hoje, nessas águas, morre o homem que eu era, para que eu volte a ser a mulher que o Senhor criou um dia. Eu morro hoje aqui nessas águas. E aquele jovem desceu as águas. Aí, ele estava todo molhado, obviamente, saiu como todo mundo, todo encharcado e foi lá para o fundo. Quando ele volta de vestido, de brinco, e já está 1 ano na igreja, e é uma outra pessoa. Como eu fiquei impactado com aquilo, porque eu disse assim, este é o evangelho que eu creio. Um evangelho que você não precisa forçar as coisas. O poder da palavra é suficiente para mudar as pessoas de dentro para fora. E tudo começa bem pequeno, está claro isso ou não? Parecia tão insignificante, mas aquela atitude, aquela oração que aquele jovem fez, resgatou quem ele era originalmente, como Deus criou. Aí o pastor disse que depois daquele dia ele mudou o Instagram dele, não usava mais, acho que eu usava o nome dele Michael, o nome dela era Milena, e aí começou a usar o nome feminino de novo e mudou todo o Instagram, e já está 1 ano dando testemunho da sua mudança. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga comigo, crescer em estatura e influência. Então significa que quando você se torna essa árvore frondosa que Jesus está prometendo, então as aves do céu vão se aninhar à sua sombra. Você vai dar sombra, vai trazer sombra para muita gente. Muitas pessoas encontrarão refúgio através da sua vida, porque o reino de Deus está dentro de você. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Ok. Deus está falando com você, diga amém. Então diga assim comigo, quanto maior e melhor eu me torno, mais pessoas eu sou capaz de ajudar e servir. Quantos creem nisso? Ok, vamos então para o último trecho aqui, verso 33, e aqui a gente fecha. Deus está falando com você essa noite, diga amém. Você está aprendendo algo aqui, diga aleluia. A Bíblia diz assim, Marcos 4:33, Almeida 21 diz, e dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas. Jesus ensinou uma parábola? E as parábolas serviam para ele trazer a imagem do quê? O que ele queria usar as parábolas para trazer a imagem de quê? Do reino. Ok. Dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas, como essas. Mas ele só fazia isso como? Conforme conseguiam compreender. Diga comigo. Conforme conseguiam compreender. Ok. Então, esse é o ponto aqui do verso 33. Conforme conseguiam entender.
Ok, diga comigo, o entendimento precede a fé. Ok? Entendimento precede a fé. Entendimento precede a fé. Por isso que precisamos pregar o evangelho, a palavra. Como deu o exemplo agora do pastor. O pastor tomou uma decisão na igreja dele, só vou pregar a palavra. Por quê? Porque as pessoas precisam primeiro entender o evangelho, para depois crer no evangelho. E quantos aqui estão entendendo a palavra essa noite? Ok, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que antes de você crer, você precisa entender. E lembra que Jesus começa dizendo assim: ainda que a menor das hortaliças, uma vez semeada na terra. Diga comigo, semeada na terra. Ok, como é que você pega uma semente e tira ela da superfície e semeia ela bem profundo? É através do entendimento. Enquanto você não entende uma coisa, essa coisa fica de forma superficial em você. Diga comigo, enquanto eu não entendo, o ensino fica na superfície. Mais uma vez, enquanto eu não entendo o ensino, ele fica na superfície. Então, é o entendimento que enterra, que coloca o ensino, a palavra, na parte mais profunda. Naquela parte que eu disse a você que ninguém pode ver no secreto, no escondido, de dentro para fora. É o entendimento que faz isso. O entendimento vem antes da fé. Você primeiro entende, para depois você crer. Você não pode crer naquilo que você não entende. Está claro até aqui? Diga amém. E a Bíblia diz que Jesus só ensinava até onde as pessoas podiam chegar. Até onde elas podiam compreender. Está claro até aqui? Diga amém. Está claro até aqui? Diga amém. Vamos lá. Ok, deixa eu mostrar esse texto aqui, que vocês já conhecem, mas... Mateus 13, verso 19 ao meio da 21. Põe aqui para mim, Mateus 13, verso 19 ao meio da 21. Olha aqui, esse texto você já conhece, mas vamos voltar a ele. Ok. A todo o que ouve a palavra de quê? Eu quero ouvir vocês, a palavra de quê? Qual era a mensagem de Jesus? Qual era a mensagem de Jesus? O reino. E ele nunca mudou. A mensagem de Jesus era o reino. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Ficou na superfície, não foi enterrado. Porque não houve o quê? Audição? Não, porque não houve o quê? Não houve compreensão, entendimento. Então diga comigo. Eu não sou roubado pelaquilo que eu não ouço, mas pelaquilo que eu não entendo. Então você pode ouvir muita coisa, e você não é roubado por causa disso. Não, você é roubado porque você até ouviu, mas não ficou na superfície. Então é roubado. Não foi aos lugares mais profundos do seu interior. E a Bíblia diz que a semente vai ser plantada dentro do seu coração. Ela precisa entrar pelos seus ouvidos e descer ao seu coração. Mas para descer para o seu coração, você precisa entender. Se ficar na superfície, a Bíblia diz, então as aves do céu vêm e comem a semente. Agora olha que interessante. A mesma imagem da ave que come a semente é a mesma imagem que Jesus usa para dizer, quando a semente cresce, a ave não consegue mais comer a semente, porque ela se tornou o que ela deveria. Então, se você permite que a semente cresça, chega uma hora que aquele estágio é tão alicerçado, é tão firme na sua vida, que não há ninguém mais que roube você. Está fraco. Não há ninguém mais que roube você. Por quê? Porque já faz parte da sua vida. Para roubar isso de você, teria que levar você junto. Faz sentido para você ou não? Porque faz parte de você, a palavra agora é parte, você é um com a palavra. A Bíblia diz que aquele que se deita com a prostituta, se torna uma só carne com ela. Já viu isso na Bíblia? Se torna ligado à prostituta. Mas a Bíblia diz, aquele também que se une ao Espírito, se torna um com o Espírito. Você é essa pessoa. Você e o Espírito se tornam um. Você e a palavra se tornam um. Você vive pela palavra. Alguém pode dizer aleluia? E aí agora me lembrando, essa foi outra frase que o pastor contou, que disse que o garoto antes da sua conversão e voltar a seu estado original de criação, como a menina que Deus havia criado, foi uma das frases que ele disse foi, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Amém? As pessoas não podem tirar isso de você. O diabo não pode tirar isso de você. Não aquilo que você tem, aquilo que você se torna. Alguém pode dizer aleluia? Agora, você só é roubado naquilo que você não entende. Então, uma das coisas que a igreja precisa sempre orar, quando chega na igreja, quando você chega aqui, é dizer: Senhor, antes da sua mensagem ser pregada, me dê entendimento, que eu entenda essa palavra. E que eu ouça essa palavra de novo, até que eu a compreenda plenamente, até que eu me... Irmãos, a repetição da palavra não é porque você é burro, não é porque você tem algum problema, você é lesado. Era uma expressão que a gente usava quando era garoto na escola. Não é porque você é lesado, você vai repetir a palavra para que ela cada dia vá mais fundo dentro de você e ela comece a fazer parte da sua vida. Chega uma hora em que você não sabe separar mais sua vida da palavra. Você e a palavra se tornam um só. Você, quando abre a boca, então você se lembra da palavra que está enxertada em você. Alguém pode dizer glória a Deus? De tanto que você a repete. E lembre-se, eu trouxe aqui outro dia, eu vou trazer de novo sobre isso, mostrando as pesquisas de Harvard, sobre como quando você repete a palavra, existe um crescimento até biológico em seu cérebro. As regiões de tomada de decisão, de memória e de clareza, elas se tornam mais espessas nas pessoas que oram e meditam na palavra. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Diga comigo, por isso Jesus não avançava no ensino até que as pessoas pudessem compreender. Amém? Ah, pastor, isso também tem na Bíblia, não, você inventou. Essa história de que Jesus não avançava no ensino até que as pessoas... Não, Jesus disse assim: eu tenho muito a que vos dizer, mas vocês não podem suportar ainda. Jesus não disse que não iria falar. Jesus disse que não iria falar naquele momento, porque os discípulos não estavam prontos, preparados. Pense aqui na igreja. Deus só vai levar o ensino à medida em que a igreja avança no entendimento. Faz sentido ou não? O ensino só será cada dia mais profundo nesta igreja, à medida em que Deus perceber que a igreja também se torna mais profunda no entendimento. É como na época de escola, né? O professor não trazia assuntos, sei lá, da 6ª série, quando você ainda estava na 5ª, né? Ou usando a linguagem de hoje, ele não trazia assuntos do 6º ano quando você ainda estava no 5º ano. Era dentro do nível que você estava. O Senhor quer nos promover. Diga comigo, o Senhor deseja me promover. Ah, pastor, isso também não tem na Bíblia não. Tem sim. Ele diz: Timóteo, meu discípulo, se empenhe nessas coisas até que eu volte. Se empenhe na palavra, na oração, na pregação pública. Faça essas coisas até que a sua... ele usa a linguagem. Até que aquilo que você vai manifestar possa ser visto por todos. Até que o seu crescimento seja visto por todos. Deus quer te promover para o próximo nível. Deus quer te promover para o próximo nível. Mas você precisa se empenhar. Se empenhar em quê? Em ter mais o quê? Entendimento. Diga comigo, entendimento. Diga comigo, entendimento. Ok. Agora, para a gente fechar. Olha as conexões das mensagens que estamos ouvindo. Vocês estão acompanhando a palavra? Diga amém. Ok, então vamos fazer aqui uma conexão. Eu já tinha falado sobre Massal. Massal é a palavra para provérbios e ditado, que significa comparação, semelhança, parábola. Jesus utiliza os mesmos recursos que Salomão utilizava no livro de Provérbios. Usava coisas do cotidiano e utilizava comparações. Ele disse: olhe para a formiga, você que é um preguiçoso. Ele está fazendo uma comparação, ele está traçando uma semelhança. Está claro isso ou não? E ele diz assim...
Olhe para aquele que vive próximo à bebida forte, aquele que bebe bebida misturada. Ele é como um homem que sobe no mastro do navio e vive balançando de um lado para o outro. Mas quando ele desce, ele diz, beberei de novo. Eles bateram e eu não senti. Ele usa comparações do dia a dia, das coisas comuns do cotidiano. Jesus fazia isso, ele pegava o cotidiano e ensinava, ele fazia comparações para tornar fácil o entendimento. Porque sua fé, ela só vem depois do entendimento. Primeiro você entende e depois você terá o quê? Fé. Fé para poder fazer com que essa semente, que é a menor das sementes, se torne uma grande hortaliça. Porque o objetivo da semente é crescer. Diga comigo, crescer. Então, crescer faz parte do processo. Se você iniciar o processo, então o processo será natural. Você vai crescer em estatura e vai crescer em influência. Pode dizer glória a Deus? Agora, olhe o que Jesus está nos ensinando agora também. Ele está dizendo assim, eu não vou avançar com o ensino até que eu perceba que você está entendendo o que eu estou te ensinando. A Bíblia diz, ele ensinou com muitas parábolas, mas ele só ia à medida em que eles podiam compreender. Está claro até aqui? Diga amém. Agora, qual a razão disso? Por que Jesus fez isso? Bem, João capítulo 6, verso 12 ao meio da 21. Por aqui, João 6, 12 ao meio da 21. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada, pronto, essa é a razão. Por que Jesus não avançava com o ensino, enquanto as pessoas não podiam entender? Para que o ensino não se perdesse. Lembre-se, Deus odeia o desperdício de tempo, o desperdício de riqueza e o desperdício de potencial. Aprendemos isso em Mateus 25. Deus odeia o desperdício. Diga comigo, Deus odeia o desperdício de tempo, de riqueza e de potencial. Então, para que o ensino não se perca, ou o ensino viesse a se perder, Jesus dava de acordo com o que as pessoas podiam receber, o quanto elas podiam compreender. Você quer mais de Deus? Quantos aqui querem mais de Deus? Quantos aqui querem mais de Deus? Ok, além de você demonstrar sua sede para Deus, aumente o seu nível de quê? Não, de entendimento. Aumente seu nível de quê? De entendimento. Aumente seu nível de entendimento. Aumente seu nível. Quanto maior seu entendimento, mais Deus pode entregar a você. Está claro aqui? Diga sim ou não. Agora vamos lá. Deixa eu te dar uma dica. Eu ainda vou ministrar sobre isso na igreja, sobre os 3 pilares do sucesso. Um dos pilares do sucesso bíblico, lá no livro de Provérbios, é biná, que vem de bin, que é a inteligência. Ok? Então, no entendimento bíblico de inteligência, a inteligência é a capacidade que você tem de conectar coisas. De fazer o quê? Certo. Quanto mais você consegue ligar lé com cré, mais inteligente as pessoas lhe percebem. Então, para você conectar o ponto 1 com o ponto 2, você não pode receber o ponto 2 até que você tenha fundamentado o ponto 1. Faz sentido para você ou não? É como na escola. Nenhum professor ensina a criança a escrever sem primeiro ensinar as letras. A criança aprende primeiro as consoantes e as vogais, e depois ela aprende a reunir essas letras, para começar a formar as sílabas, as palavras, as frases. Faz sentido ou não? São os fundamentos, primeira base. Isso é o que Deus quer da nossa vida cristã. Amém? Quanto mais bases eu tenho, mais pavimentos Deus pode colocar na minha vida. Ele pode levantar edifícios na minha vida. Porque eu tenho o quê? Base, fundamento. Agora, quando eu vou descendo, qual é o principal fundamento que eu tenho lá embaixo, mais importante de todos? Cristo e a sua palavra.
A minha vida é a sua, está alicerçado em Jesus e em sua palavra. É Cristo a pedra fundamental, é Ele que sustenta o edifício inteiro. Se eu tiro Cristo, se eu tiro Jesus da jogada, a minha vida não é mais nada. Eu posso ter o conhecimento que for, aí já começa a entrar a sabedoria deste mundo e eu começo a me tornar arrogante. Eu não estou mais aprendendo para servir aos outros, eu estou aprendendo para eu ficar vaidoso e demonstrar para os outros o que eu sei. Era o que os líderes religiosos faziam, né? A Bíblia diz, os líderes religiosos são bacanas, eles estudam um bocado, mas eles gostam o quê? De sentar nos primeiros lugares, de aumentar as fitas das suas roupas, gostam de ser aplaudidos nas praças, dão oferta para todo mundo ver, para que sejam aplaudidos e toquem a trombeta. Eles faziam as coisas para aparecer, e não para servir aos outros. Está claro? Está aqui? Diga amém. Quantos entenderam a palavra dessa noite, diga amém. Quantos entenderam a palavra dessa noite, diga amém. Então diga mais uma vez, Deus odeia o desperdício. Então você quer que Deus invista em você? Você quer que Deus faça com que essa pequena semente se torne tudo o que Ele desejou que ela seja? Então abra o seu entendimento, aumente sua compreensão, mas confie no poder da semente. Não importa o tamanho da sua semente. Não importa que tamanho você é hoje, não importa como você está começando. Você precisa crer que se você entrar no processo, faz parte do processo crescer. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Quantos aprenderam essa noite? Vale a pena vir para a igreja? Sempre vale, irmãos. Sempre vale a pena vir à igreja. Sempre vale a pena estarmos no lugar certo. Meu irmão, estamos no lugar certo. Estamos no lugar certo. Meu Deus, eu oro nesta noite pelos teus filhos, pelas tuas filhas que estão aqui e ouviram a palavra da verdade. Ouviram, como diz as Escrituras, a palavra do reino. O Senhor trouxe hoje uma imagem clara. A quem compararei o reino dos céus? Como é que ele se parece? Bem, o reino de Deus se parece com uma pessoa que planta a semente no seu jardim. Ele planta uma semente pequena, insignificante, como um grão de mostarda. Pequeno como um grão de mostarda. Mas se ele confia no poder da semeadura, ele planta a semente no lugar profundo do solo. E o que leva a semente para o profundo do nosso coração é o entendimento. A palavra precisa entrar pelos meus ouvidos, mas ela precisa descer ao meu coração. E o que faz uma semente descer ao coração é o entendimento. Porque essa semente fica só de forma superficial. A Bíblia diz, vem o maligno e rouba a semente. Vem o maligno e arranca. E eu oro essa noite, ninguém aqui será roubado. Ninguém aqui vai ter a sua vida espiritual prejudicada. A sua vida espiritual vai sofrer um aborto, vai ser, meu Deus, minada. Não, todos aqui terão uma vida espiritual que cresce. Vão crescer em estatura, em medida de conhecimento, de inteligência, de sabedoria, mas vão crescer também na fé. Meu Deus, e se tornarão uma árvore frondosa que o Senhor prometeu. Porque o reino de Deus é como alguém que planta uma pequena semente, mas colhe uma grande hortaliça, uma grande árvore. Aqui estão os teus filhos que vão crescer em estatura, mas vão crescer em influência, em nome de Jesus. Meu Deus, que todos aqui se dediquem a entender mais, a compreender mais a palavra. E não olhe para o tamanho da sua semente. Não importa o tamanho que você está hoje, não importa as coisas que você tem, os recursos que você tem, o conhecimento que você tem agora. O reino começa assim, pequeno, é uma pequena semente, mas se você crer e planta a semente, então ela cresce, porque faz parte do processo crescer e se torna a maior de todas as hortaliças. O Senhor deseja hoje que você amplie, aumente o nível do seu entendimento, para que Ele possa plantar mais riqueza em você, plantar mais conhecimento em você, plantar mais revelação da palavra, plantar em sua vida mais revelação da palavra, que você compreenda mais coisas. O Senhor hoje deseja fazer isso. O desejo de Deus é que nada se perca na sua vida, nada se perca, nada se perca. O Senhor te abençoa hoje. O Senhor te abençoa hoje com esta palavra.
Essa palavra é abençoadora para a sua vida. Não olhe o tamanho das coisas. Você trabalha com sementes, você trabalha com coisas pequenas. São pequenas coisas que você faz no seu dia a dia, no secreto, no particular. Mas a Bíblia diz que são essas coisas que o Senhor recompensa. É aquele momento de oração, é aquele momento da palavra, é aquele momento da confissão da palavra, é aquele momento de jejum, é aquele momento de dedicação a Deus. São essas coisas que você faz no oculto, no particular, longe dos olhos. São os plantios que você faz, que Deus trará colheita sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe essa noite, que você saia do lugar comum, do lugar da religião, e você tenha a revelação do reino. Que o Senhor faça você crescer no reino de Deus, para a glória do seu nome. Amém e amém. Quantos querem crescer no reino, diga amém. Quantos querem crescer no reino, diga amém. Glória a Deus. Amém. Ok. Você pode começar pequeno e deve. Você não pode acreditar que vai permanecer pequeno. As coisas que você iniciar, creia, isso é fé, creia que vai crescer, porque o objetivo, o propósito da semente é se tornar árvore. Alguém pode dizer aleluia? Nunca deixe de iniciar as coisas porque é pequeno. Comece pequeno, comece, mas creia que vai crescer. Amém? Nós vamos continuar louvando a Deus com os ministros de louvor. Meu irmão, olha a palavra que você recebeu essa noite. O quão grato você é. A gratidão em seu coração pelo que você recebeu. Então transforma essa gratidão, meu Deus, que riqueza eu recebi hoje. Quanto eu posso pagar por isso? Não há dinheiro que pague. Então plante a sua melhor semente hoje no altar de Deus. Você precisa da maquineta, temos lá atrás. Nos envelopes tem um QR Code. Você pode aproximar seu celular e fazer uma transferência. Você está recebendo pela transmissão. Você também pode aproximar seu celular através desse QR Code na sua tela e plantar sua semente, plantar sua oferta, seu dízimo. Plante na igreja, na casa onde você tem sido nutrido. Este é o ensino bíblico. Você deve plantar semente onde você recebe o ensino da palavra, onde você está crescendo. Vamos ser generosos. E toda a igreja, vamos plantar semente no altar do Senhor. Em meus lábios é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Sua voz e adore a Ele. Uma nova canção em mim, tem uma nova canção em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova Grandes canção. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Querido Jesus, estamos alegres, sim. A tua palavra diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos felizes em Ti, porque Tu és o prazer da nossa vida. É no Senhor que encontramos contentamento e satisfação. A palavra diz que há pessoas que têm prazer no conselho do ímpio, de se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda de zombadores. Mas nós, antes o nosso prazer, meu Deus, está na lei do Senhor. E na sua lei, como temos feito, meditamos de dia e de noite. A tua palavra é o prazer da nossa vida. Obrigado porque hoje a sua palavra está sendo semeada em nosso coração.
E em sinal de gratidão e de fé, estamos plantando sementes financeiras, recursos no teu reino. Declaramos que é o melhor lugar, é o melhor terreno, é o melhor solo para plantarmos semente, é na tua casa, no teu reino. São boas sementes que vão voltar de forma multiplicada. Declaramos paz e prosperidade em cada casa, em cada lar, em cada família. Declaramos, meu Deus, que os seus filhos prosperem em tudo que fazem, como diz a tua palavra. São árvores que dão fruto na estação própria, cujas folhas nunca murcham, e tudo que fazem prospera. Obrigado porque os melhores profissionais, os mais reconhecidos, os melhores na sua área de atuação, são os teus filhos. Para a glória do teu nome e para o louvor de Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Vamos aplaudir forte ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, nos encontramos novamente no domingo às 9 da manhã. E quero lembrar para você que tem filho jovem, adolescente, que sábado, dia 25, às 17h30, teremos um momento, a reunião dos jovens, onde eles também estarão recebendo a palavra, a oração, o louvor, estarão juntos para serem ministrados pelo Senhor. Então, adolescentes e jovens, sábado, dia 25, 17h30, a reunião com a juventude da igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Levante suas mãos para receber a bênção final. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um grande beijo em seu coração e lembre-se que a graça esteja com você. Nos vemos então domingo às 9 da manhã.